Inclinemos nossa fronte perante o Espírito Santo de Deus, para nós invocarmos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, para que nós conheçamos a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. O Espírito Santo está dentro de nós, prometido para que nós possamos ser ensinados por Ele, que a sua luz esteja conosco, nos iluminando, nos ensinando, e a sua inteligência e principalmente a sua sabedoria esteja dentro de nós, para que nós tomemos decisões acertadas, decisões concretas, decisões dentro da palavra de Deus. Nós temos de agradecer ao Espírito Santo de Deus a promessa de estar conosco durante toda a nossa vida. Abramos o nosso coração e peçamos a Ele que permaneça em nós, para que nós possamos realmente caminhar dentro dos ideais de Deus, dentro da vontade de Deus. E os que creem digam amém, glória a Deus. Invoquemos agora o Senhor Jesus, para que esteja em nosso meio, para que esteja junto de nós. Ó Jesus, Deus Todo-Poderoso, nós queremos a Tua presença dentro de nós. Nós declaramos todos juntos, Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui agora no Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa e vem estar em nosso meio. Nós te pedimos no Seu santo nome. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora ao nosso lado, junto conosco. Sintamos a presença dEle para nos orientar, para nos acalentar, para nos entusiasmar, para nos impulsionar, para nos dar coragem, para nos dar força, vigor, para nos dar energia. E peçamos a Ele, principalmente agora, a ousadia na nossa fé, para que nós tenhamos ousadia no crer, ousadia na confiança em Deus, ousadia em nossa fé. Peçamos ao Senhor Jesus que esteja conosco e nos dê esta ousadia, para que nós creiamos na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e nós vivamos de acordo com as palavras de Deus, em Cristo, por Cristo e com Cristo. Os que creem digam amém, glória a Deus, assim seja. Nós, ao lermos o Estadão, vimos aqui uma notícia muito interessante que nós vamos comentar hoje. As mães dos gays, as mães dos homossexuais, ontem, no domingo, elas saíram em passeata desde a Avenida Paulista até o Largo do Arouche, em apoio aos seus filhos gays e em apoio às mães de outros filhos gays. Então elas desceram a avenida, dando esse apoio e dando este conforto, digamos assim, a elas próprias e às demais mães. Então mães de homossexuais fazem protesto em São Paulo, ou seja, elas saem à rua em homenagem, em apoio aos seus filhos que são gays. Aí nós pegamos uma outra reportagem também do Estadão, que está escrito aqui: em busca do voto evangélico, Mitt Romney, critica o casamento gay. Nos Estados Unidos, nós tivemos duas posições antagônicas. Nós tivemos, primeiro, o presidente Obama declarando todo o seu apoio ao casamento gay. O presidente Obama, o presidente da maior nação do mundo, ele vai e chancela com a sua palavra, ele chancela com a sua autoridade, ele chancela uma conduta que a Bíblia proíbe. Já o outro candidato, o candidato republicano, o Mitt Romney, ele critica o casamento evangélico. Só quero ressaltar uma coisa aqui que salta aos olhos. Quando alguém dá apoio ao homossexualismo, olha o tamanho da manchete, olha o tamanho da notícia, olha o tamanho da página, olha o local onde foi colocada a página. Na página internacional, logo no começo. Quando alguém critica o casamento homossexual, ele passa a ser uma noticiazinha pequenininha de rodapé. E vamos ressaltar uma coisa interessante. Esse evento aqui das mães que apoiaram os gays, que desceram a avenida, 200 mães, um punhadinho de mães mereceu essa notícia. Eu quero que vocês me mostrem onde é que apareceu
uma notícia do ajuntamento evangélico feito pelo apóstolo Santiago, no dia 6, aqui em São Paulo, onde mais de 1 milhão de pessoas estiveram presentes. Então, este comportamento da imprensa, que apoia os movimentos gays de maneira tão descarada, como vocês estão vendo aqui, né? A diferença entre aquele que apoia e aquele que não apoia. Olha o tamanho da reportagem, olha o local da reportagem, olha a discriminação da reportagem. Aí eu pergunto, quando 200 mães de gays saem à rua, tem essa reportagem. Agora, cadê a reportagem aqui da reunião de evangélicos sob o comando do apóstolo Valdomiro no dia 6 de maio? Agora, o que mais dói disso tudo é essa notícia que eu vou ler a vocês. O movimento conservador de Israel, o movimento conservador, note bem, o movimento conservador de Israel decidiu aprovar a formação dos rabinos homossexuais. O movimento conservador de Israel, o conservador, resolveu aprovar a formação de rabinos homossexuais. Nos Estados Unidos, o judaísmo conservador já havia aprovado o acesso ao rabinato por homossexuais, homens ou mulheres. Olha o que diz um deles: vejo isso como um avanço muito importante na lei judaica. Foi a coisa certa a fazer. Somos todos feitos à imagem de Deus e, portanto, somos todos iguais, disse o rabino Maurício Balter, presidente da Assembleia Rabínica do Movimento Conservador. Os conservadores são uma das principais correntes do judaísmo. Então, quando a gente tem uma notícia dessa, de que o movimento conservador do judaísmo, ou seja, aqueles que se unem para conservar a lei judaica, eles aprovam o casamento homossexual e dizem que isso é um avanço na lei judaica. Isso é um avanço na lei judaica. Mas vamos ver aonde é que na lei judaica está a lei judaica que nós também subscrevemos, porque como cristãos nós também subscrevemos o Antigo Testamento. Vamos ver onde está escrito isso na lei judaica. Levíticos, vamos fazer um retrospecto do que é o livro Levítico. Levítico é um livro escrito por Moisés, onde ele coloca as leis de Deus para o povo judeu. E justamente no capítulo 18, no versículo 22, está escrito assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Isto é abominação. Levíticos, capítulo 18, Levítico é um livro de Moisés da lei judaica. É um dos livros do Pentateuco, é um dos livros fundamentais para a lei judaica. No capítulo 18 está escrito assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Como se não bastasse estar escrito aqui, ainda em Levítico, no livro de Levítico, no capítulo 20, no versículo 13, Levíticos, capítulo 20, no versículo 13, está escrito assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Como se não bastasse ali atrás, que já está condenado o homossexualismo, aqui no mesmo livro de Levítico, no capítulo 20, no versículo 13, vamos repetir, está escrito assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. Esse movimento conservador do rabinato judaico, que quer conservar a lei de Moisés,
Eles não podiam ter uma decisão de dizer que o homossexualismo é um avanço na lei judaica. Não. Quando eles apoiam o homossexualismo, eles revogam a lei judaica. É diferente entre avançar numa lei e revogar a lei. No momento em que Deus diz é crime, é pecado, é abominação, é erro, são dignos de morte, quando Deus diz isso aqui, nenhum homem no mundo tem autorização para mudar isto que Deus disse. Nenhum homem tem autorização para mudar um ponto fundamental da lei mosaica, que é a lei que Cristo não revogou, que Cristo adotou. Então, isto aqui, quando o rabinato diz que isto é um avanço da lei judaica, isso porque somos todos iguais, claro que nós somos todos iguais perante Deus nos nossos direitos, no nosso perdão, na misericórdia de Deus, nós somos todos iguais diante de Deus, na misericórdia dele, na benevolência dele. Mas não somos iguais para pecar, não somos todos iguais para errar, não somos todos iguais para infringir a lei de Deus, não somos todos iguais para afrontar a lei de Deus. É uma pena que o rabinato não conheça o que está escrito na frente sobre a modificação da lei de Deus. Vamos ao final da Bíblia, ao último capítulo da Bíblia, aos 2 últimos versículos da Bíblia, que está em Apocalipse. Olha que coisa interessante. Quando encerra a Bíblia, quando termina a Bíblia, olha o que Deus deixa registrado aqui em Apocalipse, no capítulo 22, Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 22, nos 2 últimos versículos da Bíblia. Nos 2 últimos versículos da Bíblia, no versículo 18 e 19. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras do profeta deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Depois que a Bíblia foi constituída, tudo está aqui. Quando termina o último livro, quando chega no último versículo, Deus deixa registrado aqui: aquele que fizer qualquer acréscimo, Deus vai acrescentar na vida dele os flagelos descritos nessa lei. E olha aqui adiante. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, aquele que tira alguma coisa da Bíblia, aquele que suprime alguma coisa da Bíblia, aquele que revoga alguma coisa da Bíblia, Deus tira o nome dele do livro da Bíblia, tira o nome dele da cidade santa, tira o nome dele da salvação, tira o nome dele da cidade eterna. Esta é a promessa de Deus para aqueles que infringem a lei de Deus. Então o rabinato, nem rabinato, nem papa, nem ninguém tem o direito de revogar a lei de Deus. Ninguém tem o direito de revogar a lei de Deus, ainda quando se diga que nós estamos avançando na lei de Deus. E por que nós não podemos avançar na lei de Deus? Porque Deus é Espírito perfeitíssimo. Deus é a sabedoria. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Se Deus não fosse o mesmo ontem, hoje e para sempre, Deus não seria Deus. Tanto é que ele diz: eu sou o eu sou. Porque nenhum de nós podemos dizer eu sou. Porque eu sou, mas eu fui. Eu sou, mas eu serei. Porque o que eu fui ontem, eu fui. O que eu vou ser, ainda não sei. Mas só Deus pode dizer: eu sou. Durante toda a eternidade, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Deus é o mesmo. E Deus é fiel. Ele deixou consignado os seus mandamentos. Ele deixou consignado a sua lei. Ele deixou consignado o direito que ele quer sobre nós. E ele quer que a gente obedeça. Esse é o princípio fundamental da Bíblia. Vamos ver onde está escrito que Deus quer que a gente obedeça. Vamos ver onde está escrito isso. Vamos no primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel, quando
Samuel, pela palavra de Deus, diz para o rei Saul: vá lá, mata todos os amalequitas, homens, mulheres, crianças, mata todos, desde mamando até caducando, mata todo mundo. Mata todas as suas ovelhas, mata todo o seu gado, mata todos os seus animais, mata tudo. Destrói todas as suas coisas, quer sejam importantes, quer não sejam, quer sejam preciosas, quer sejam desprezíveis. Destrói tudo. E Deus deu a Saul esta força, rei dos israelenses. E lá foi Saul com todo o povo. E ele venceu os amalequitas. Ele destruiu todas as coisas desprezíveis dos amalequitas. Ele destruiu todos os homens do amalequita, mas ele trouxe preso o rei amalequita. Ele trouxe preso o rei amalequita e junto com o rei ele trouxe todas as coisas preciosas que os amalequitas tinham. Aí Samuel chegou para Saul e disse: Saul, você cumpriu o mandamento de Deus? Você cumpriu a determinação de Deus? Ah, eu cumpri. Aí Samuel disse: mas eu estou ouvindo aqui um barulho de ovelhas, estou ouvindo aqui um mugido de vacas, o que é isso? Aí Saul disse: não, sabe o que aconteceu? Nós resolvemos perdoar o rei amalequita e resolvemos trazer todos os seus rebanhos, todo o seu gado, todas as suas ovelhas. Aí ele ficou sem graça, porque não era essa a ordem de Deus, para nós oferecermos em sacrifício ao Senhor. Parece uma coisa certa, né? Para que eu vou matar simplesmente as ovelhas? Para que eu vou matar simplesmente as vacas? Para que eu vou matar isso? Mas era a ordem de Deus, mata, era a ordem de Deus. Mas Saul disse: mas nós trouxemos aqui e nós vamos matar, nós vamos obedecer a ordem de Deus, mas vamos oferecê-las em sacrifício a Deus. Olha o que diz Samuel, pela boca de Samuel, Deus diz o seguinte a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, Samuel, com a sua boca, falando a palavra de Deus, ele disse: Deus tem prazer no sacrifício diante do pecado? Deus tem prazer no sacrifício diante da desobediência? Para Deus é muito mais importante que se obedeça do que se sacrifique. Mas o que significa isso? Eu vou pecar, mas depois que eu pecar, eu vou na igreja e vou passar cinza na minha testa. Vou sair com a testa cheia de cinza. É um sacrifício. Mas será que o que é mais importante? Obedecer a Deus, que não quer o pecado, que não quer o erro? Ou eu ir passar cinza na minha cabeça depois que eu fiz o pecado? Deus quer obediência. Para ele é muito mais importante a obediência do que o sacrifício. Ah, eu estou adulterando, eu estou fazendo um monte de coisa errada, mas depois eu vou fazer um jejum. Vou ficar sem comer. Olha, vai ser difícil para mim ficar sem comer, mas eu vou fazer um jejum. O que Deus diz? Para mim é muito mais importante a obediência, que você obedeça do que você sacrifique. É muito mais importante que você obedeça a lei de Deus do que você sacrifique. E o pior, que tem gente, como aqui, esse rabinato que nós estamos vendo aqui, conservador, o pior não é isso, que não só eles desobedecem à lei de Deus, como eles revogam a lei de Deus. Eles revogam a lei de Deus, o descaramento, o desplante de revogar a lei de Deus. Tem o desplante de dizer: não, o que Deus disse não vale mais. Vamos avançar, o que Deus disse está antigo. O que Deus disse foi antigamente. O nosso Deus é um Deus decrépito, é um Deus tonto, é um Deus bobão, é um Deus que não tem mais cabeça para falar mais nada. Nós não devemos obedecer aquele velho. O pior é isso, além de desobedecer, eles querem revogar a lei de Deus. Como se eu pudesse pecar e depois que é pecado eu dizer assim: sim, mas esse pecado aí, Deus não leva mais em consideração, porque o mundo já evoluiu, o mundo já é outro completamente diferente, e Deus não pode exigir de mim que continue com a minha cabeça voltada para trás. Acontece que a lei de Deus não é lei que se volta para trás. A lei de Deus é lei de ontem, lei de hoje e lei do amanhã. A lei de Deus é imutável. A lei de Deus foi aquela que ele fez para reger o mundo. E por isso que o mundo está nessa desgraça. Porque nós queremos revogar a lei de Deus, nós não aceitamos a lei de Deus e nós queremos que a lei de Deus seja revogada.
Nós queremos modificar a lei de Deus, nós queremos revogar a lei de Deus, nós queremos modernizar a lei de Deus. Aí vocês vão me dizer assim, mas pastor, será possível que, coitadinha da mãe dos gays, elas não podem então apoiar os filhos, elas não podem então vir à rua e dizer que elas são mães do homossexual, que ela tem de apoiar o filho? Vamos ver o que diz a Escritura Sagrada. Gente, este livro aqui tem resposta para todas as questões que aparecerem. Não tem uma questão que a gente não acha aqui. Então vamos ver aqui o que diz Paulo, o apóstolo, na primeira epístola, na epístola aos Romanos, no primeiro capítulo. Após ele descrever todos os pecados a que se sujeitam os idólatras, após ele dizer que quando a pessoa se torna idólatra, ela fica uma pecadora e ela faz um montão de pecados, ele ressalta um pecado. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. E ele diz assim, e semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Não é cometendo orgulho, é cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu ato. A Bíblia diz que isso aqui é torpeza. Aí vem o movimento gay e diz que isso é orgulho. A Bíblia diz que isso é torpeza. Aí vem a mãe dos gays e diz, não, isso é coisa que nós temos de compreender, nós temos de entender, nós temos de reverenciar, nós temos de entender e coisa mais. Mas veja bem o que diz a Escritura Sagrada, nesse mesmo capítulo 1, no versículo 32. Eu vou ler bem calmo e bem acentuado. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que tais atos são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos repetir. Ora, conhecendo eles, as mães dos gays, os pais dos gays, os parentes dos gays, conhecendo eles a sentença de Deus. Qual é a sentença de Deus que está em Levítico, no capítulo 20, no versículo 13? São dignos de morte. No Antigo Testamento, eles eram mortos textualmente. No Novo Testamento, essa morte é espiritual. Ou seja, é o desligamento de Deus. É o abandono de Deus. Qual que é pior? Aquela morte antigamente ou a morte de hoje? Eu acho que a morte de hoje espiritual é muito pior. É muito mais grave. É muito mais dura de ser suportada. Então diz assim, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Todos aqueles que aprovam o movimento gay, todos aqueles que aprovam o comportamento gay, vejam bem, eu vou insistir, todos aqueles que aprovam isto estão sujeitos às mesmas penas de morte que Deus deu. Ou seja, estão separados de Deus. Agora, vamos analisar bem um aspecto. Aprovam. O que deveria fazer esta mãe aqui, essas mães? Por que essas mães, essas 200 mães, não convidaram mais 200 mil? E não foram diante de Deus pedir perdão dos pecados dos filhos e entregar seus filhos a Deus para que Deus os recupere? Por que elas não foram buscar o apoio de Deus em vez de querer o apoio dos homens? Porque isso aqui não é outra coisa do que andar pela rua dizendo, olha, nós estamos aprovando a conduta abominável de nossos filhos e queremos que todos vocês que estão nos vendo apoiem também. E queremos que as outras mães também apoiem. Isto é apoiar o pecado, é apoiar o erro.
Agora vocês vão me dizer, mas o que vai fazer uma mãe de um filho gay? Porque o gay não é uma doença? Não é doença, não. Fala para um gay que isso é doença, para você ver o que ele vai fazer com você. Não é doença. Ah, mas isso é um defeito genético. De forma nenhuma. Não tem nada a ver com a genética. Não existe nenhuma diferença genética entre o gay e o homem normal. Não existe nenhuma diferença genética. Então isso não é doença. Isso não é doença genética. Isso não tem origem genética. Ah, mas isso é herança hereditária. De forma nenhuma. Não existe isso. Os gays não reconhecem isto. Então o que é o movimento? O que é o homossexualismo? É uma tendência comportamental. Eu resolvo ter o comportamento gay. E da mesma maneira que eu resolvo ter, eu posso deixar de ter. É um comportamento. Por isso, mães de filhos gays que estão me ouvindo, isto que o seu filho passa não é uma doença, não é uma maldição hereditária e não é uma herança genética. Não. Isto é um comportamento que ele resolveu ter em determinado momento da sua vida. E da mesma forma que ele resolveu ter, Deus pode abençoá-lo para que ele deixe de ter. Então não é sair à rua e apoiar o seu filho gay, não. É sair diante de Deus, plantar-se na presença de Deus e pedir a Deus que faça com que ele mude este comportamento. Comportamento é ocasional. Comportamento é temporário. Eu posso ter hoje um comportamento totalmente abominável e amanhã não preciso ter mais. Eu posso ter hoje um comportamento santo e amanhã ser uma pessoa completamente degenerada. Comportamento é coisa temporal, é coisa de momento que a gente pode modificar segundo a nossa consciência, segundo a nossa inteligência. Então, vamos deixar bem claro isso. Nós podemos deixar de apoiar os movimentos gays, os gays que eventualmente nós tenhamos na nossa família, apoiar aqueles que estão no caminho errado, porque está escrito aqui, olha o que está escrito aqui, aqueles que apoiam. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente praticam, mas também aprovam os que assim procedem. Então, Deus está dizendo aqui que os que aprovam, os que assim procedem, também estão sujeitos à pena da morte espiritual de Deus. É muito sério isso que eu estou falando. Porque a gente aprendeu agora, ultimamente, a dizer, não, isso é assim mesmo, fazer o quê? O mundo está desse jeito, então deixa que corra o mundo. Não, nós não fomos feitos para vivermos a degenerescência do mundo. Nós não fomos feitos para viver a degeneração do mundo. Nós fomos feitos para transformar este mundo para Deus. Isso é que nós fomos feitos. Nós fomos feitos para transformar este mundo para Deus. Amanhã depois nós vamos ver também as pessoas apoiarem as drogas e dizer, não, a droga é fazer o quê? Fazer o quê? Não tem jeito. Então, vamos deixar que fique aqui, vamos apoiar. Vamos passar a mão na cabecinha do nosso filho drogado. Meu filho, continue assim. Quer mais? O papai dá. Quer mais? A mamãe dá. Vamos apoiar uma desgraça dessa que é a droga. Porque o mundo está tão cheio que nós achamos que não temos mais poder para transformar isso. E nós fomos feitos como agentes transformadores da nossa vida. Agentes transformadores da vida dos que estão ao nosso derredor. A gente costuma dizer assim, eu vinha meditando para o caminho, e está escrito assim, o futuro a Deus pertence, né? O futuro a Deus pertence. Ou seja, eu não sei o que Deus me reserva no futuro. Então eu quero deixar uma promessa de Deus. Deus diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu é que sei, diz Deus, o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de bem e não de mal. Deus diz assim, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos altos. Paulo diz, a vontade de Deus é perfeita, agradável e boa. Deus diz assim, os meus caminhos são melhores do que os seus. Então o que está reservado para mim não é o ruim, não é o mal. Eu só vou para o mal se eu quiser ir para o mal. Eu só vou para o mal se eu eleger o mal na minha vida.
Eu só vou para a desgraça se eu escolher o mal da minha vida, se eu quiser ter esse comportamento, porque aquilo que Deus reserva para mim é o melhor. O que Deus reserva para mim é o melhor. Então, qualquer coisa que Deus tirar de mim hoje, se eu estiver plantado na casa do Senhor, se eu estiver plantado na sua escritura, se eu estiver guardado por Ele, o que vier em lugar daquilo que Deus me tirar é melhor. Eu até usei uma expressão outro dia, que até aquele menino, o Luiz Fernando, ele gravou. Eu disse que Deus reserva para nós o mais melhor. O mais melhor. Vamos guardar esse erro de português para a gente nunca se esquecer que Deus tem o mais melhor para nós. O mais melhor. Vamos falar errado para gravar. Qualquer coisa que Deus nos tirar hoje é porque Ele tem o melhor para nos dar. Então, não nos conformemos. Está escrito aqui nesse mesmo livro de Romanos. Não nos conformemos com as coisas desse século. Não nos conformemos com essas notícias erradas que estão aqui. Não nos conformemos com esse convite a modificar a lei de Deus. Não nos conformemos com essa desgraça que tem aí da droga, do homossexualismo, da bebida, das coisas, do fumo, do cigarro, das coisas ruins que tem. Não nos conformemos com isso. Deus nos fez para um mundo melhor e vamos tomar posse desse mundo melhor. Amém? Glória a Deus. Vamos então fazer o nosso pedido hoje para que Deus tenha misericórdia daqueles que estão no caminho errado e transforme a vida de todos aqueles que estão no caminho errado. Que faça com que eles atinem para a lei de Deus. Que faça com que eles busquem a lei de Deus. Sabe que quando a gente ora pelos outros, Deus nos enche de graça, Deus nos enche de benefícios, de promessas. Por isso que é bom de vez em quando a gente orar pelos outros. Vamos orar agora por aqueles que estão no caminho errado, que estão vivendo uma vida completamente errada, que estão vivendo uma vida fora da lei de Deus, tentando modificar a lei de Deus para se justificarem. Que Deus abençoe a todos eles e faça com que logo, logo, eles ouçam a palavra de Deus e voltem para o caminho da paz. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, a honra, a glória e o reino para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? A unção de Deus quebra o jugo, quebra a escravidão. Está aqui a unção para quem quiser se ungir para vencer todo o jugo, para vencer toda a escravidão.